Belezinha aí com vocês? Comigo aqui tudo. Pessoal, no roteiro dessa semana, sei lá de onde eu tirei o conteúdo aí, eu coloquei página 100, as primeiras civilizações da América, sei lá de onde surgiu isso, acho que é da outra escola. E o correto, né, é esse conteúdo aqui, ó, pode pegar aí o livro de vocês na página 90, coloquei lá 100, tá? Tava errado, então é a página 90 aí que a gente tá. Lembrando, nós vimos aí, pessoal, desculpe, as viagens portuguesas, né? O Vasco da Gama chegando lá na Índia, o Cabral chegando aqui no Brasil. Nós vimos, pessoal, as viagens espanholas, né? Os espanhóis tentaram dar a volta no mundo ali e tal para chegar onde é hoje a Índia, né? Então, os espanhóis, o Colombo, que vai descobrir a América em 1492, e o Fernão de Magalhães, que foi aquela primeira circunnavegação, né? Aquela primeira volta aí, completou no planeta Terra, embora o Fernão de Magalhães não tenha completado a viagem, ele morreu no caminho, né? Mas a expedição aí entrou para a história com o nome dele, tá? Então, pessoal, o que eu tinha comentado com vocês, ó, até 1530, fazer uma caravela, o astrolábio, o quadrante, a bússola, né? Toda essa tecnologia envolvida para você conseguir atravessar o oceano, somente Portugal e Espanha controlavam. A partir de 1530, a gente vai ter aí também a Inglaterra, os franceses, holandeses, né, que também vão descobrir como fazer caravelas e também vão se lançar ao oceano. Vai mudar, pessoal, até a maneira que Portugal lida com o Brasil. Então, de 1500, 1530, quando ninguém ameaçava o Brasil, o rei largou o Brasil abandonado. Os únicos que vinham para o Brasil eram os comerciantes de pau-brasil. Então, aqueles caras que vinham aqui para trocar com o índio, fazer escambo e tal, levar para o Brasil e dava alguma bugiganga aí para o índio, tá? Estes portugueses, pessoal, que trabalhavam com pau-brasil, a profissão dele era brasileiro, tá? Eiro, no final, é relacionado à profissão. Sapateiro, marceneiro, ferreiro, né? Então, brasileiro era, na verdade, aquele que trabalhava com pau-brasil, sendo português. Só que um dia começaram a chamar quem nascia no Brasil de brasileiro, né? Porque também comercializava tal pau-brasil, ok? Então, geralmente, nacionalidade é ano, ex, né? Que termina italiano, jamaicano, inglês, escocês, né? Esse brasileiro, na verdade, remete à profissão, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Portugal e Espanha dominavam os mares, só que agora a França, ingleses, né? Holandeses vão começar a chegar aqui no Brasil, na América e tal, e vão começar a incomodar os portugueses. Quando eles começam a chegar aqui, Portugal fala, mano, a gente vai ter que defender o Brasil. Aí a gente vai ver que aquela ideia que estava abandonado o Brasil e tal, muda, tá? Muito parecido, pessoal, com uma notícia aqui que eu vi ontem, ó. Ó, Donald Trump assina acordo em apoio à mineração na Lua, né? Então, o que está começando a acontecer nessa nova corrida espacial que a gente está tendo hoje? O próximo passo para o ser humano conquistar é a Lua. Então, a Lua tem ouro, tem prata, né? Tem hidrogênio 3, que são, mano, elementos muito, muito caros, tá? Ninguém descobriram a Lua, colocaram a bandeirinha americana, tal, ninguém ameaçou. Só que ano passado, por exemplo, uma nave chinesa pousou na Lua. Então os americanos falaram: opa, a gente tem que começar a tirar a riqueza de lá, senão a gente vai perder. É mais ou menos a mesma coisa com o Brasil, tá? Quando os americanos chegaram na Lua, colocaram a bandeira, ninguém tinha tecnologia tal, para chegar e atrapalhar o domínio dele, ficou abandonada a Lua. Agora vocês vão ver aí o aumento, né, do interesse americano aí pela exploração da Lua, uma vez também que a gente tem uma par de empresa hoje, a Virgin, a SpaceX, né, americanas tal, que falam que o próximo passo é explorar economicamente a Lua, tá? Vamos lá, próxima página aqui. Aqui, pessoal, tá falando, né, que os ingleses, franceses, tal, no início, investiram muito em pirataria. Então aqui a gente tem uma embarcação, ó, comemorando ataque bem sucedido a um navio espanhol. Então a Inglaterra, a França, a Holanda
como pelo Tratado de Tordesilhas, né? Eles não tinham direito aqui à terra na América, eles vão começar a roubar o que Portugal e Espanha tirava daqui. Cors... Pirata, pessoal, todo mundo conhece. Pirata é um ladrão que usa uma embarcação, um barco aí para roubar, ou uma cidade costeira, ou outro barco. Corsário, galera, é a mesma coisa. Só que o corsário é patrocinado pelo rei. Então, a rainha da Inglaterra ela pagava, ó, velho, você vai roubar um navio espanhol, a gente divide o que você roubou, tá? Então, daí surge o corsário. Então, se eu perguntar na prova, pirata é o cara que rouba para ele mesmo. Corsário é o cara que rouba para um rei, para uma rainha, tá? Muitos piratas eram contratados como corsário pela Inglaterra, pela França nesse período. Tudo aquilo, pessoal, se eu colocar o mapa mundi aqui, né, o planisfério, ó, todo o ouro tal que saía aqui da América passava, ó, da América do Sul, da América Central, do Norte, pelo Caribe. Então, o Caribe é uma região que realmente vai ter muitos piratas e corsários. E eles vão viver desse ouro de Espanha e Portugal, tá? Então, piratas no Caribe realmente existia, né? Porto Royal, por exemplo, era uma cidade ali na América Central, no Caribe, que era só de piratas, né? E muitas vezes o governo inglês contratava essa galerinha, beleza? Santos, aqui no litoral de São Paulo, pessoal, foi muitas vezes, né, atacada. A gente até ia, já estava em abril, a gente ia para uma excursão que a gente ia no morro, lá no alto, tal, que é onde a galera de Santos fugiu, chama Monte Serra, né? E dos piratas que atacaram a cidade. Quando os piratas começaram a subir atrás deles lá no morro, tava chovendo muito, teve um deslizamento que fez os piratas irem embora, né? E aí, se eu não me engano, era dia de Monte Serra, uma santa lá, que eles acabaram homenageando com o nome da montanha, tá? Os franceses, pessoal, vão vir muito aqui para o Brasil, tá? Então eles vão fundar, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então vai ser no Rio de Janeiro que eles vão fundar. Não vai ser Portugal que vai fundar o Rio de Janeiro, né? São franceses. Aí depois os franceses vão ter uma guerra, tal, que os portugueses vão expulsar os franceses. Aí eles vão lá para São Luís, onde é o Maranhão. Também vão fundar São Luís do Maranhão. Vão ser expulsos de lá. E vão ficar onde é hoje a Guiana Francesa. De lá ninguém vai tirar eles, tá? Então a França equinocial, equinócio, ó, na linha do Equador, né? Que é onde é São Luís do Maranhão. Foram os franceses que fundaram aqui no Brasil. E a Nova França, ou França Antártica, né? Que fica onde era o Rio de Janeiro. Eles vão dominar também, ó, todo o interior dos Estados Unidos, né, que chama Louisiana. Luís era o rei da França, né? Louisiana, a terra do rei Luís. Ottawa, por exemplo, Quebec, uma região aqui que fala francês até hoje no Canadá, tá? Então os franceses e ingleses vão dominar. Os ingleses, obviamente, vão dominar onde é hoje os Estados Unidos, né, pessoal? Porque onde é os Estados Unidos fala-se o inglês, tá? Talvez o marinheiro mais importante de todos aí em inglês é James Cook. Olha como ele viajou aí pelo mundo inteiro, né? Ele foi o primeiro a descobrir a Austrália, a Nova Zelândia, o Havaí. Então James Cook foi um dos grandes navegadores, né? Um dos maiores corsários ingleses, pessoal, Francis Drake, ó. Tem um Uncharted, aquele jogo, não sei se vocês já viram aí. Tem um deles, acho que é o primeiro, que ele vai atrás do tesouro aí do Francis Drake, que é a Rainha Elizabeth teria pedido para ele enterrar e coisa e tal. Esse papo de pirata esconder ouro realmente é verdade, pessoal. Ele era bandido, então muitas vezes ele roubava ali um tesouro tal da Espanha, parava numa ilha e enterrava e navegava tal. Por quê? Se a polícia, outros navios ali da marinha parasse ele, não, tem um tesouro nenhum tal. Aí depois de um tempo ele ia lá, desenterrava e gastava seu tesouro, né? Mas muitos piratas acabaram, na verdade, morrendo, né? E aí o tesouro está lá até hoje, né? Nos Estados Unidos, pessoal, talvez a parte mais importante da aula agora, tá? No mundo, deixa eu abrir isso aqui para escrever aqui. Então, nos Estados Unidos, pessoal, era território da Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Lembra que só podia Portugal e Espanha e tal?
mas a Espanha não tinha como dominar toda a América. Então a Espanha meio que largou mão ali onde é hoje Estados Unidos, né? Uma região meio fria e tal. Então a Espanha não tinha ouro no início, largou ali. E aí quem que vai começar a morar lá, galera? Os ingleses. Então são os ingleses que vão começar a ocupar onde é hoje os Estados Unidos, tá? Dizem que os primeiros ingleses, galera, vieram num navio chamado Mayflower, tá? Flores de Maio. E eles ficaram num forte de madeira, tal, que eles fizeram e começaram a viver ali nos Estados Unidos. Só que as sementes que eles trouxeram de trigo, cevada e outros produtos da Inglaterra que eles plantaram não nasceram. E aí começou a acabar a comida que eles trouxeram, não conseguiram plantar, não estavam conseguindo caçar aqui na América. Então esses primeiros ingleses que chegaram nos Estados Unidos, literalmente começaram a morrer de fome, tá? Então mais da metade do que veio no Mayflower morreram. Então eles estavam pele e osso ali, isso é o ano de 1620. Então eles estavam, perdidos, tá? Quando eles já não tinham mais esperança, os índios apareceram. Tem um líder lá, chama Squantum, né? Que é um herói lá pro povo norte-americano. E os índios deram para os ingleses comida, perus, milho, né? Ensinaram os ingleses como plantar o milho, colocar tripa de peixe ali, porque a terra ali na região não era muito boa, tal. E os ingleses sobreviveram, prosperaram e duraram, né? Até o próximo ano. Em 1621, pessoal, os ingleses se reuniram para agradecer os índios. E aí fizeram um almoço ali, fizeram uma ceia, né? Índios, ingleses, todo mundo comendo junto ali e tal. E eles chamaram isso de Dia de Ação de Graças. Por quê? Os ingleses estão agradecendo aos índios, né? Pela ajuda que eles deram no ano anterior, tá? Então o Dia de Ação de Graças, é o feriado aí, tirando o Natal, né? Mais importante para o povo americano. Os índios hoje, pessoal, eles falam que foi um grande erro, né? Porque esses ingleses vão ficar fortes, vão vir mais ingleses, vão aumentando e tal, até que eles vão para cima e vão quase que acabar aí, exterminando os índios, tá? Então aqui, pessoal, a gente volta aqui para a parte importante da aula, ó. O que está rolando aqui? O livro de vocês está dividindo aqui em 3 partes, ó. Norte, Centro, Sul, tá? Eu vou trabalhar, pessoal, para não confundir a cabeça de vocês, com 2 colônias do Norte, Pensilvânia, Massachusetts, Nova York, coisa e tal, e as colônias do Sul, tá? Qual a diferença das duas, galera? Vamos falar do Sul primeiro. O Sul foi colônia de exploração, igual o Brasil, tá? Então, qual que era a ideia do inglês que ia lá para a colônia de exploração? Ganhar dinheiro, ficar rico e ir embora, tá? Então, eu queria ganhar o máximo de dinheiro possível, ficar rico e ir embora. Muitas vezes é sozinho, largava a família na Europa, né? Onde foi colônia de exploração, galera? Teve muito plantation, tá? O que é plantation, galera? É um sistema de plantar, de agricultura. O plantation tem 3 coisas. 1, latifúndio. Latifúndio, galera, é uma fazenda a perder de vista, tá? Então, primeiro, plantation tem que ter uma terra, um latifúndio, uma terra gigantesca. Segundo, nesse latifúndio só vai plantar uma coisa. Então a gente chama de monocultura. Ou vai plantar cana para vender, ou vai plantar algodão, como era nos Estados Unidos, tabaco, sei lá, tá? Só planta uma coisa. E essa coisa, quando é colhida, é para exportação, vai embora do país, tá? Para ter um latifúndio que só plantava uma coisa e era para exportação, tinha muito escravo, tá? Regiões do mundo, pessoal, que foram colônia de exploração, são lugares mais pobres hoje, tá? Por exemplo, o Brasil, por exemplo, a Bolívia, Paraguai, Venezuela, né? Foram colônias de exploração, tá? Só que para o norte aqui, pessoal, não foi assim, tá? Mesmo a Inglaterra, que dominava tudo aqui, não se preocupou com essa parte aqui. Então, o que começou a acontecer? Vinha
uma galera lá da Europa para morar no lugar. Então chama colônia de povoamento. No sul era para pegar ouro, escravizar um índio, plantar, ganhar dinheiro e tal. No norte não. Então, por exemplo, tinha uma família lá na Inglaterra, uma cidade chamada York. Lá tinha igrejinha, a prefeitura, cada um tinha seu terreninho, casinha e tal. Tinha uma religião lá chamada puritana, que estava sendo perseguida. Então esses puritanos fugiam todo mundo aqui para América. Pai, mãe, família, trazia o gado, desmontava a igrejinha, trazia toda a madeira para cá e construía tudo igual. E aí qual que é a ideia? Era assim, meu, eu não vim aqui para explorar e coisa e tal. Eu vim aqui para morar, né, para viver. Então, galera, onde, sei lá, o cara morava em York, lá na Inglaterra, né? Ele vinha para cá, montava Nova York. E aí fazia o quê? A mesma igrejinha, a mesma plantação, terreninho para cada um, escola para as crianças. Então, onde foi colônia de povoamento é lugar rico hoje. Então, por exemplo, a Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá. O único lugar que foi colônia de povoamento, que vinham famílias tal no Brasil, é a região sul, tá? Que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Belezinha? Então, se eu perguntar na prova, né, quais as diferenças da colônia do norte e do sul é essa. No sul era o contrário, ó. Não tinha plantation, então era minifúndio, cada família tinha seu terreno, plantava um monte de coisa, arroz, feijão, trigo, cevada, e isso era para o mercado interno, que sobrava, trocava com o vizinho, coisa e tal, tá? Aqui não tinha escola. Por exemplo, a primeira faculdade do Brasil é de 1930. Estados Unidos, Harvard, por exemplo, em 1600, 300 anos antes, já tinha faculdade. Deu para entender isso, pessoal? Então, onde foi colônia de exploração, são regiões mais pobres. Onde foi colônia de povoamento, são regiões hoje do mundo mais ricas, tá? É tão diferente o norte e sul dos Estados Unidos, pessoal, que depois vai ter uma guerra, quando o Abraham Lincoln quer acabar com a escravidão e coisa e tal, tá? Mas isso a gente só vai ver para frente. Ok, pessoal? Lembrando, né? Hoje era só para assistir essa aula, eu não vou passar ainda questões porque vocês têm o trabalho para fazer e entregar aí até a outra sexta-feira, beleza? Então, bom trabalho e bom final de semana para vocês. Um abraço, galera.